Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Nossa aula de número 6. Nessa aula de número 6 falaremos sobre outros transtornos do neurodesenvolvimento, de acordo com o nosso termo de referência, mas também vamos falar ali sobre algumas atividades, coisas práticas que podemos fazer, assim, que na verdade a gente faz de uma maneira geral e os resultados que a gente consegue coletar. Então, essa aula vai ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento, nós falaremos um pouco ali sobre os transtornos, outros transtornos do neurodesenvolvimento, né, de uma forma mais geral. E numa segunda parte, a gente vai ter ali algumas dicas práticas ali e alguns cases que a gente quer trazer para vocês, né, de formas de abordagem, assim, e resultados que foram conquistados mediante a essas formas de trabalho. Então a gente vai ter essa primeira parte comigo aqui, e uma segunda parte, a ideia é que nós venhamos a trazer aqui a Jéssica, né? A Jéssica, ela é professora, pedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em alfabetização e letramento. Ela trabalha conosco, então ela vai trazer alguns estudos de casos, assim, de abordagens que foram feitas, assim, e as particularidades, os resultados obtidos, os desafios e tudo mais, certo? Então, esse curso a gente vai formatando. A gente partiu de uma linha mestra, né, de acordo com o termo de referência que nos foi passado, e, e as perguntas, assim, que a gente coloca sempre no final ali das nossas interações, ali quando colocamos as perguntas, você responde, depois no final a gente coloca o questionário, assim, o que você gostaria que a gente falasse? E em cima disso a gente vai adaptando, né, inserindo outras coisas, daqui a pouco suprimindo outras que quem sabe poderia tornar-se repetitivo, certo? Então esse é o objetivo. A gente vai tentando construir dessa forma, dessa maneira. Isso é muito importante, o feedback de vocês ali, né? Quando a gente coloca esse campo das perguntas. Ah, daqui a pouco eu gostaria que falasse mais sobre isso, né? Gostaria que falasse mais sobre aquilo. Não, tá bom, vai por aí, vai dessa forma, vai dessa maneira, que a gente consegue ajustar rotas ali, né? Certo? Então, de novo, ressaltando, vamos ter uma primeira parte, vamos ter uma pausa e vamos ter uma segunda parte, certo? Então, só que essa pausa ela vai ser direta. Então, vocês vão ver que a gravação vai ter essa primeira parte. Aí eu vou dizer, aqui nós concluímos a primeira parte, certo? Aí você vai pular um outro cenário, que aí vai estar eu e outra pessoa juntos, certo? Então, bora lá falando um pouco sobre outros transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente vai ver que quando falamos ali de transtornos de neurodesenvolvimento, nós estamos nos referindo ali a um grupo ali geral ali de condições ali que vão se manifestar ali de maneira precoce no desenvolvimento. Então aqui vai o primeiro ponto importante. Geralmente, antes da criança ela entrar na escola, certo? Então, antes dela adentrar ali no ensino regular, seja mesmo na educação infantil, certo? E, de certa forma, esses transtornos do neurodesenvolvimento vão causar ali certo comprometimento, né, no funcionamento tanto pessoal como social, acadêmico ou até mesmo profissional, né, de acordo com a escala e os níveis ali de realidade que aquele indivíduo estiver ali enfrentando no momento. Então, esses transtornos de neurodesenvolvimento, eles vão resultar ali de uma combinação extremamente complexa assim de fatores. Então não é um motivo, não é um outro motivo de uma forma geral, né? Então é um compêndio ali de fatores genéticos, de fatores ambientais, né, que vão influenciar no desenvolvimento do cérebro. Então, mais ou menos da seguinte forma, né? O indivíduo ele nasce, né, com uma predisposição para fomentar ali, vamos dizer assim, um transtorno de neurodesenvolvimento que a gente vai explicar daqui a pouco mais específico quais são, mas o ambiente ele pode influenciar maximizando isso, ao mesmo tempo que o ambiente pode influenciar atenuando.
Isso, certo? Então, é fundamental que a gente consiga compreender, assim, que esses, entre aspas, transtornos não são falhas, assim, a criança tem uma falha, né? O adolescente tem uma falha. Mas sim são variações, né? Que na maneira que o cérebro processa ali uma informação, né? Uma visão de mundo e na forma com que ele se relaciona. Então, em linhas gerais, se a gente fosse trazer ali algumas características desses transtornos do neurodesenvolvimento, e eu vou só pegar no telefone aqui, que eu me esqueci de botar ele no silencioso, então ele vai ficar tocando. Então eu tiro, certo? Então algumas particularidades. A primeira delas, né? A gente tem esse início precoce, né? Ou seja, os sintomas geralmente eles vão ser notados nos primeiros anos de vida da criança. Então, antes mesmo dele entrar no período escolar, né? Segundo ponto, essas dificuldades elas vão ser persistentes, né? Então, elas não se resolver de forma instantânea. Por isso que aí é uma diferença entre um transtorno de aprendizagem e uma dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem ela consiste ali nas nossas valências, né? Então, uns têm uma aptidão maior em um determinado conteúdo, outros têm uma aptidão maior em outro, e assim por diante. Ou seja, a gente sempre costuma fazer, claro, aquela divisão assim, eu sou de humanas, eu sou de exatas, né? Porque isso até no senso comum a gente faz. Geralmente aquele que tem uma facilidade ali nas exatas, vamos supor, na matemática, na física, em algumas partes da química, por exemplo, aí ele vai se denominar, eu sou de exatas. E ao passo que aquele que tem uma dificuldade nesse conteúdo, ele vai se denominar, eu sou de humanos. Claro que isso é algo muito mais complexo do que a maneira assim entre um e dois, né? Não é dessa forma que a gente vê as coisas. Mas a dificuldade, ela consiste a dificuldade de um conteúdo. Às vezes um conteúdo ele é mais exigente. Então, nos traz uma dificuldade. Né? Então, isso são dificuldades de aprendizagem que às vezes são sanados ali numa dedicação maior naquele conteúdo, ou daqui um pouco uma mentoria naquele conteúdo, um reforço escolar, né, em específico, de forma pontual, né, resolve aquele problema. Então, isso é uma dificuldade de aprendizagem. Agora, o transtorno de aprendizagem ele é mais duradouro, ele não vai se resolver da noite para o dia, certo? Então, em cima disso, né, esses transtornos do neurodesenvolvimento também se apresentam de forma multifacetada, porque, vamos trazer o exemplo, falando do TDAH, né? A gente inicia esse curso falando sobre o público-alvo da educação inclusiva. Então, o público-alvo da educação inclusiva, como a gente já viu, ele contempla ali pessoas com deficiências, né? Seja física, seja motora, ali seja intelectual, entre outros, auditiva, entre outros. Nós temos os transtornos globais do desenvolvimento, né? Que lá quando saiu o documento na perspectiva da educação inclusiva, ainda tinha essa nomenclatura de TGD, transtornos globais do desenvolvimento. Né? Hoje, de acordo ali com o DSM, a nova atualização, eles estão catalogados ali como o TEA, transtorno do espectro autista, certo? E em suas ramificações, né? Mas para efeitos práticos ali da Política Nacional de Educação Inclusiva, ainda nós nos referimos como transtornos globais do desenvolvimento. E outro público de altas habilidades e superdotação, certo? Então a gente vai perceber que existe muitos combinados, ou seja, aqueles que vão ser mais de uma coisa. Dentro desse rol entram ali o que nós chamamos de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Alguns, como no caso do TEA, vão fazer parte do público-alvo da educação inclusiva. Outros, tecnicamente, não, mas eles são combinados muitas vezes. Então, um indivíduo ali com altas habilidades, ele pode ali ter ali um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Né? A gente vai ver que quando falamos do TDAH, nós temos ali
a forma, ou seja, da hiperatividade, ou seja, nós temos a forma do déficit da atenção, ou seja, da desatenção, melhor dizendo. Então, nós temos o desatento, o hiperativo e o misto, o combinado dos dois, certo? Então, e isso, ele se mistura ali com um indivíduo que tem altas habilidades, ele pode ter o TDAH tranquilamente, o indivíduo com o TEA, que é muito comum de acontecer, né? O indivíduo com TEA e também ter o TDAH, né? Então, e na verdade esse talvez é um dos maiores desafios dentro da sala de aula, é lidar ali com o TDAH, né? Porque geralmente o TDAH ele pode ser combinado com outras questões, outras situações, né? Então, em cima, né, dos principais transtornos do neurodesenvolvimento, o primeiro deles é o TDAH que a gente está falando, né? Que ele vai ser caracterizado ali por dificuldades persistentes ali de atenção, hiperatividade ou impulsividade, né? Que são inconscientes, né? Muitas vezes a gente não, a, a gente percebe na verdade, mas para o aluno é algo natural, certo? Então, isso em sala de aula ele pode se manifestar ali com, tava vendo aqui, pensei que estava dando um som, um barulho, mas não. Então ele pode ser manifestado ali com uma dificuldade de manter o foco, de seguir instruções, entre outros. Então, essa é uma forma mais geral, a gente vai falar de uma maneira mais abrangente sobre isso. Estou só citando. Então, olha só, falando de outros transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos TDAH, o primeiro, o próprio TEA, que a gente já referiu-se, né, em aulas, em momentos anteriores, e nós temos também aquilo que nós chamamos de transtornos específicos de aprendizagem. Então, dos principais, de novo, transtornos do neurodesenvolvimento. Temos o TDAH, que vai influenciar ali na aprendizagem, mas ele não é relacionado só com a aprendizagem. Nós temos o TEA, no qual nós nos referimos já, né? Tivemos um tópico específico sobre, e temos os transtornos específicos de aprendizagem, né? Que vão ali inserir diretamente no tocante à ali, a absorção de conteúdos acadêmicos, podemos dizer dessa forma. E aí entra ali a dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, entre outros, né? Essas dificuldades, né, vão ser persistentes em uma ou mais áreas, né? Tanto na parte ali da leitura, da escrita ali, da, da própria forma de você colocar ali o conteúdo, da organização de um conteúdo num caderno, podemos dizer assim, né? A forma com que você escreve, entre outros, né? Além disso, nós temos os transtornos da comunicação também, né? Que vão ser ali dificuldades no tocante à fala, à linguagem, entre outros. Um outro tipo de transtorno que ele é muito, assim, muito comum, mas ele é por vezes diagnosticado de uma outra forma, né? É o TPAC, né? Que é o transtorno do processamento auditivo central, né? Então, muitas vezes a gente atendeu muito caso de indivíduo, de criança que vem até nós com uma demanda de uma dificuldade escolar, às vezes ali de um TDAH, ou às vezes de até um DI mesmo, né? Ou seja, uma indicação, porque geralmente quando a demanda vem até nós, vem com uma demanda de investigação, ou seja, vem até nós ali, ó, investiga a possibilidade de TDAH, a possibilidade de DI, a possibilidade de TEA, vamos supor. E a gente vai ver, por isso que é muito complexa a avaliação neuropsicológica, porque você vai ver ali, hoje nós temos, sei lá, catalogados uma infinidade ali de instrumentos, né? De instrumentos que você vai utilizar para fazer essa avaliação, né? Então, por isso que às vezes é difícil,
nessa avaliação, porque como são instrumentos, alguns, não todos, mas alguns deles principais, padrão ouro, vamos dizer assim, são instrumentos extremamente caros. Então, aí quando você contém ali um trabalho nessa área, você vai fazendo ali o investimento, ali a alocação, de acordo com aqueles instrumentos que você julga ser as demandas mais comuns. Então, o padrão ali numa avaliação neuropsicológica, você vai pegar ali o VISC, né, que é o principal padrão ouro, só que o VISC vai identificar ali as questões relacionadas ao coeficiente intelectual, certo? Que já é bastante. Só que o VISC, por si só, ele não vai te dar ali algo completo, né? Então, grande parte dos institutos, dos locais, eles baseiam-se só no VISC por causa do investimento ali em outros recursos, que às vezes é mais expressivo de se fazer, né? Nós, no nosso caso, hoje a gente, graças a Deus, consegue ter uma infinidade de instrumentos que nós temos hoje, e sempre a gente está tendo que se atualizar. Daqui a pouco aparece uma demanda diferente, né, de casos específicos que você investiga de outras formas, né? Então a gente vai adquirir instrumento, outro instrumento. Ah, mas você vai adquirir um instrumento só para atender aquele caso específico, porque às vezes o valor do instrumento é mais caro do que ali, ou seja, o valor que a pessoa vai pagar pela avaliação, sim, porque você vai usar o instrumento depois em outros casos, né? Então é dessa forma, desse jeito. E além do que, né, uma outra coisa também que ocorre, né, a gente está lidando com criança e adolescente ali nos seus primeiros anos da adolescência, ali nos seus 11, 12, né, falando disso. Eu falo para esse público que vai investigar ali uma questão ali de um transtorno de neurodesenvolvimento. Por que eu falo isso? Porque geralmente uma investigação de transtorno de neurodesenvolvimento aí na casa dos seus 14, 15 anos já é uma investigação tardia, né? Já deveria ter vindo antes. Acontece, mas não é o ideal. Com certeza aconteceu ali uma falha antes, porque provavelmente muito antes da cidade já demonstrou alguma coisa. Mas, sei lá, a família foi postergando, protelando e tudo mais, e procura ali na casa dos seus 14 anos. Não é mais comum. O mais comum é você procurar ali nos primeiros anos escolares. Porque nos primeiros anos escolares que você consegue identificar isso como fazendo uma diferença, certo? Então, retomando, quando a gente fala de criança, nós precisamos entender o seguinte: às vezes a criança gosta mais de uma coisa do que de outra. Como assim? Não sei se vocês já viram, vocês que me escutam, talvez tenha algum psicólogo, neuropsicólogo ou neuropsicopedagogo, alguém psicopedagogo que já usou instrumentos de avaliação, né? Então você vai ver que alguns são atividades legais de se fazer, assim, quase como uma brincadeira. Outros não. Outros são mais chatos, maçantes, entre aspas, né? E a criança ela vai se identificar mais com um, vai se sentir desafiada com um, menos com o outro. Então, às vezes, na avaliação, você tem que saber o instrumento que você vai utilizar, saber ali, daqui a pouco que você fez a aplicação de um instrumento e esse instrumento não foi efetivo porque a criança não gostou, não quis performar, enfim. Então, você usa um outro para investigar a mesma coisa, só que de um outro formato, que a criança vai gostar de fazer, certo? Então, por isso que ele é bem complexo, né? Então, fiz esse preâmbulo para falar sobre o transtorno de processamento auditivo central, que ele é um transtorno, né, como o próprio nome já diz, onde você tem dificuldade em processar as informações que você escuta. É mais ou menos como você ouvisse algo e codificasse de uma outra forma. Talvez como se ouvisse algo em outro idioma e não conseguisse codificar direito, né? Então, ou seja, você não entenderia algo. Você está ouvindo, mas é como se não estivesse, certo? Então, muito dessas demandas, elas se confundem ali com todas as outras que eu citei. Então, na verdade, nesse caso, depois de você fazer toda a avaliação, você constata ali que não, opa,
eu estou dando instrumentos não verbais para ele e ele está conseguindo performar. Então, não tem uma dificuldade de atenção, porque está mantendo foco por bastante tempo, né? Então, no processo da avaliação, se ele vir no primeiro dia e manter o foco no primeiro dia, isso ainda não é um indicativo de que ele tem ali a sua condição de atenção preservada, porque ele pode, no primeiro momento, se sentir intimidado com o ambiente e não ser quem ele é, entende? Então, ele acaba mantendo um foco no primeiro dia, só que passados os dias ele se solta, então ele vai mostrar, entre aspas, a pessoa que ele é propriamente dito, né? Então, o que ocorre? Você usa instrumentos não verbais, né? Porque antigamente, há anos atrás, vamos falando de 30 anos atrás, talvez 20 e poucos anos atrás, os instrumentos de avaliação, eles eram todos não verbais, todos por intermédio de desenho. Então, pelo desenho você consegue inferir muita coisa. Você está entendendo? Então, quando você vai fazendo isso, usa desse instrumento, não usa de um comando verbal, você percebe que está performando. Opa, não tem deficiência intelectual, né? Não tem o TEA, não tem elementos para TEA, não tem elementos ali para o TDAH, não tem elementos ali para transtornos de aprendizagem, outros, não. Eu tenho elementos para talvez identificar como está o processo auditivo dele. Então você encaminha, né, para uma fonoaudióloga, né? Não é qualquer fonoaudióloga, porque precisa ter ali os instrumentos que vão fazer essas testagens do processamento auditivo central, que é diferente de uma audiometria, né, que você faz para ouvir sons, né, para ver se você está ouvindo bem, né, de fato, né? Não é diferente de uma audiometria, embora pareça, mas é diferente, né? Tudo dentro de uma cabine e tudo mais, mas investiga outras coisas. Então é uma fonoaudióloga com essa especialização no processamento auditivo central. Dito isso, né, a gente vai perceber que esses transtornos do neurodesenvolvimento, muitas vezes, né, eles são subjugados, são colocados ali em um âmbito inferior, quando na verdade eles são muitas vezes os maiores desafios dentro de uma sala de aula. Por quê? Né? Olha só, quando a gente fala da educação inclusiva, não é certo? Então, a educação inclusiva, né, a gente viu ali o público-alvo, certo? Então, vamos lá para o primeiro público-alvo, ali talvez que vai influenciar dentro da sala de aula. Uma pessoa com a deficiência intelectual vai influenciar a nossa abordagem dentro da sala de aula, certo? Certo. Não. Então, a gente tem os instrumentos. Por que vai influenciar? Porque é alguém que aprende num time diferente. Correto? Correto. O indivíduo ali com uma deficiência visual vai interferir? Não digo interferir, mas vai ter uma abordagem diferente. Por quê? Porque você vai ter que ter instrumentos diferentes, né? Do mesmo vale para quem tem uma deficiência ali auditiva, entre outros. Você vai ter que ter formas de comunicação diferentes, de transmitir esse conteúdo, certo? Certo. Esses casos são casos mais raros dentro da sala de aula. Ou seja, uma pessoa cega numa sala de aula pode menos comum de acontecer. Não acontece. Ou alguém que você tenha que comunicar-se em libras pode acontecer? Pode. Não é o mais comum, né? Mas agora os casos mais comuns dentro das nossas realidades, né? Tanto a de vocês, conforme as demandas passadas, como talvez todos, a grande maioria ali das instituições, são ali os transtornos que vão afetar de forma direta a sua maneira de aprender, né? Uma pessoa com uma deficiência física que tem as suas habilidades ali preservadas, né, de aprendizagem, os desafios vão ser estruturais, né, e não no tocante ao conteúdo. O conteúdo vai ser o mesmo, transmitido da mesma forma, da mesma maneira, correto? Só que aí a gente vem para outros transtornos do neurodesenvolvimento, que é o que a gente está falando hoje, e a gente vai ver que eles vão estar combinados, né? Muitas vezes com o TEA, com a própria deficiência intelectual, em alguns casos, né? E esses sim vão representar ali os maiores
desafios dentro da sala de aula. Ou seja, eles são subjugados porque, primeiro, por não estar dentro do público da educação inclusiva, via de regra. Eles de uma maneira isolada. Mas como eles são combinados, eles acabam inserindo dentro. Então a gente fala do TDAH. É um desafio você trabalhar ali com uma criança ali que tem o TDAH. E outra situação também muito importante, né? Talvez hoje para cada um aluno, eu não sei se é a realidade do CMC, mas é a realidade de muitas escolas. Para cada um aluno que você tem ali laudado, que você tem ali o conhecimento, podemos dizer assim, claro, explícito, se trata de alguém que vai ter um tipo de necessidade especial, para cada um, você tem outros três ali indivíduos com algum transtorno do neurodesenvolvimento que não são catalogados, ou seja, que não fizeram uma avaliação, né, não fizeram uma investigação, mas vêm até a sala de aula. Né? Então, eles acabam juntando-se aos demais. Então, quando você inclui, eu tenho ali 3 alunos de inclusão, na verdade, você vai ter o triplo disso, muitas vezes. Né? Então, mas de que forma ele vai impactar dentro da sala de aula? Né? De diversas maneiras. Né? Então, ele vai impactar ali no tocante às dificuldades acadêmicas, né? Entende? Então, ele vai ter um desempenho abaixo do esperado, né? Em leitura, escrita, matemática, organização, compreensão, nas atividades ali que são postas. Porém, mais do que isso, eles vão ter ali desafios de ordem comportamental, principalmente quando a gente fala ali do TDAH. Então, é aí que entra a questão dos regimentos escolares, ou seja, você tem ali um regimento, né, em todas as instituições, onde você tem que permanecer sentado no período de aula, tem a hora de levantar, tem a hora de ficar sentado, ouvindo, prestando atenção, né? Mas o indivíduo ali que tem TDAH, ele não vai conseguir fazer isso por muito tempo, então ele vai ter sempre a necessidade de levantar e sair caminhando dentro da sala de aula, talvez, né? Ou seja, de permanecer quieto, permanecer sentado, né? De esperar a sua vez ali se manifestar, você está entendendo? Porque é algo, posso dizer assim, natural, é imperceptível, ele faz sem se dar conta de que está fazendo, certo? Entende? Então, no próprio teste, as dificuldades sociais podem levar o indivíduo a um isolamento, a ficar mais retraído um do outro, mas seria que eu vou dar um foco muito grande na questão do próprio TDAH, né? Que eu creio que quando vocês montaram essa parte de outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Vocês montaram justamente pensando nisso, pensando nos transtornos de aprendizagem e também no próprio TDAH, que é muito comum, muito falar nos dias de hoje, mas manter essas dificuldades, certo? Quando algo for latente demais mesmo, seja extrapolou de uma cota, o padrão é você chamar a família ali e reportar isso. Lembra que até a gente falou em aulas anteriores. Você chama a família, você registra em ata, né? Vai tendo registro de tudo. Para você ter esse histórico, certo? Da criança que foi chamada, foi manifestado, foi alertado e tudo mais. Né? Às vezes, a, a escola, no meio de tanta demanda que tem e tanta coisa que tem que dar conta, acaba por vezes passando despercebido. Ou seja, ele está, entre aspas, contribuindo na sala de aula ali não digo atrapalhar é uma palavra muito forte, mas, ou seja, para interferir, né, posso usar melhor esse termo, ali no contexto, mas você às vezes vai administrando para não gerar ali, vou ter que fazer a reunião com a família, mobilizar a orientação, mobilizar ali um monte de outras situações, né, que demandam tempo, demandam planejamento de você montar o que vai falar, o que vai dizer, né? Então, às vezes a gente, no meio da nossa rotina, que é aquela equação de tempo versus, né, dar atenção para os demais, então você acaba administrando isso. Claro que quando é algo que fica fora do controle, aí não tem outro jeito, você acaba tendo ali que talvez fazer isso.
que é o que a gente faz muitas vezes na vida. Às vezes a gente toma as ações quando algo sai do controle, literalmente mesmo. Então, além disso, eles vão apresentar de problemas de atenção e foco, né? Dificuldade de manter a atenção, como bem mencionei, da própria regulação emocional. Então, eles podem vir ali com dificuldades relacionadas a regular suas emoções, né? Vocês têm uma baixa tolerância à frustração quando eles forem, sei lá, contrariados de alguma forma, porque o que mais vai acontecer? O papel da escola, além de ensinar a transmitir conteúdo, é isso, é começar já a inserir, estabelecer regras e limites, né? Aí é onde a criança começa a ter a familiaridade com normas e regras institucionais que vão perdurar por toda a vida, né? Então, nós somos indivíduos que vivemos em sociedade, estamos debaixo ali de leis vigentes, né, em âmbito municipal, estadual, federal, entre outros, né, até de, de regras morais, né, podemos dizer assim dessa forma. E é na escola que a gente começa a aprender que existem regras para as coisas, ou seja, que você tem que estar debaixo ali de um regimento, certo? Então essa criança vai ter dificuldade nisso, dificuldade em obedecer normas e regras institucionais, né? Vai ter talvez ali uma ansiedade exacerbada, você está entendendo? Além das dificuldades de interação social ali bem pertinentes, né? Então, geralmente, e quando agora a gente falando de outros transtornos do neurodesenvolvimento, geralmente a escola vai ser o primeiro local onde essas questões irão se tornar evidentes, certo? Então, quando a gente fala, principalmente uma demanda específica de aprendizagem, né? Quando a criança passar a frequentar o ambiente escolar, acadêmico, é que essas dificuldades vão ser pertinentes. Por isso que você não diagnostica ali um transtorno de neurodesenvolvimento ali na educação infantil, né? Por quê? Porque, principalmente de aprendizagem, porque ainda ele não teve, muito embora a educação infantil a gente já saiba que já começa a vida escolar acadêmica ali, só que você tem uma pegada diferente, né? Você não tem ali uma pegada avaliativa, né, de score de desempenho. Como assim? Então, a partir do primeiro ano, segundo ano, você começa a ter as provas, né? Aquela questão de nota, de acertar ou errar, né? Na educação infantil, você tem as avaliações ali por conceito, sim. Só que ela é algo subjetivo, né? Já dá para começar a ter as primeiras impressões, sim. Mas ainda não é algo, como é que eu posso dizer assim? Não é algo latente, né? Assim, porque quando você faz a avaliação na educação infantil, você leva em conta ali os campos de experiência ali da Base Nacional Comum Curricular. Ali você vai ter o. Agora me fugiu, tá me fugindo agora os campos de experiência ali que fala o eu, o outro, nós, traços, sons, formas, corpo, gestos e movimentos, entre outros. Então você avalia várias coisas dentro de cada um deles. E aí entra as atividades de psicomotricidade, entra as atividades ali que ele faz, da participação, engajamento, desenhos, entre outros, que ele vai fazendo. E aí tudo vai compondo uma avaliação conceitual. Então, na educação infantil você consegue identificar muito mais aspectos voltados à parte emocional do que a parte de aprendizagem especificamente. Só que muito embora elas vão estar correlacionadas, né? A gente vai ver, né? Talvez até já vimos, mas enfim, na nossa conversa a gente vai notando que grande parte das dificuldades ali, das questões de aprendizagem, elas carregam cunho emocional junto e vice-versa. Você está entendendo? Então, às vezes, uma criança com desempenho acadêmico abaixo não quer dizer que ela tenha um transtorno de aprendizagem especificamente,
e sim que ela esteja carregando ali algo de ordem emocional dentro de si, um luto, talvez, um problema familiar, alguma questão. Isso pode perdurar por muitos anos, então pode ser confundido, inclusive, com um transtorno de aprendizagem. Então, é muito delicado quando a gente fala do ser humano. O ser humano é muito complexo para a gente poder avaliar. Por isso que existe hoje o que nós chamamos de reabilitação neuropsicológica. O que é a reabilitação neuropsicológica? É um indivíduo ali que performou abaixo em alguma área do coeficiente intelectual, né? O coeficiente intelectual a gente divide em 4 formas, né? Onde você divide no ICV, né? Compreensão verbal, organização perceptual, velocidade do processamento e memória operacional, né? Você tem outras subdivisões que entram dentro dessas 4. Então vocês vão ver outras literaturas com outros nomes. Mas na verdade, a gente nesses 4 já consegue, podemos dizer assim, inferir toda ali a questão intelectual de um indivíduo, certo? Por intermédio da reabilitação neuropsicológica que nós trabalhamos aqui, a gente consegue fazer com que o indivíduo que está um score baixo na velocidade do processamento, ou seja, ele tem dificuldade em processar informações. Então, isso vai impactar lá na sua vida acadêmica. Então, as outras partes ele tem preservado, vamos dizer assim, mas a velocidade do processamento ele tem comprometido. Então, você trabalha com intervenção direta e focada na velocidade do processamento. Então, isso vai fazer com que ele venha a poder ter um desempenho melhor nessa área. Ah, mas ele tem um transtorno de aprendizagem? Tem, mas se ele é estimulado, isso vai passar despercebido nessa vida acadêmica. Você está entendendo? Então, por isso que a gente não pode deitar em cima de um laudo muitas vezes, porque todo indivíduo ele pode ser potencializado naquilo que ele tem de melhor. Né? Ontem nós finalizamos uma devolutiva, foi uma devolutiva bem pesada, né? Posso dizer assim, é uma menina com 8 anos de idade e ela estuda numa escola rede privada aqui da nossa cidade. E aí, enfim, ela performou abaixo ali na questão do QI, com várias outras situações e tudo mais. E a gente foi fazer a devolutiva, foi entregar ali o parecer. Ele entrega um parecer todo robusto, né? Dá uma média de umas 20 páginas, mais ou menos, ali um parecer. E você vai explicando ponto por ponto, item por item. Demora mais ou menos umas 2 horas ali uma entrega de devolutiva. Você vai parte do princípio que você está falando todos esses assuntos que a gente fala para uma pessoa completamente leiga no tema. Sei lá, a pessoa ela vai ser pode ser um comerciante, pode ser, sei lá, um advogado, pode ser, sei lá, um enfermeiro, pode ser um motorista, ou seja, qualquer outra atividade profissional que não tenha vivência com esses termos, com essas coisas que a gente fala. Então, ele vai ter dificuldade em compreender ali quando fala em organização perceptual, o que é isso, no que interfere, o que não interfere, essas coisas assim, certo? Então, a gente fez essa devolutiva e lá pelas tantas a gente foi falando os pontos, ela olhou, não, isso eu já sabia, isso, assim, assim. Ah, o que ela tem? Difícil achar o que ela tem de bom, né? Palavras dos pais, abre aspas, né? Eu não consigo identificar nada que ela tenha de bom, né? Isso que vocês estão trazendo só me confirma que eu já sabia, né? Mas quando na verdade, se ela tiver estímulo, ela ali na casa dos 18 anos, ela vai conseguir performar, né? Porque não era ali uma deficiência intelectual, né? Algo mais voltado para a aprendizagem, que você consegue ali intervir e fazer um trabalho muito bom, né? Vai ter vezes que precisará de uma intervenção de medicamento, sim, né? Existe um tabu, muitas famílias elas têm até um preconceito e não querem de maneira alguma a questão da medicação e por vezes ela é necessária, né? Dentro da escola principalmente, né? Para que ele mantenha a atenção, mantenha o foco, entre outros. Mas isso posto,
É na escola que você vai identificar os primeiros aspectos, né? Então, de novo, quanto mais, por isso que aqui entra o papel da escola como um vetor fundamental, porque quanto mais precoce essa identificação ela é feita, né, por demais professores e outros profissionais ali envolvidos, né, mais cedo essas intervenções elas vão acontecer, certo? Então, vamos indo lá. Então, a gente tem algumas questões que são as seguintes. É muito comum a gente ter aquela seguinte pergunta: qual é a diferença entre uma dificuldade de aprendizagem e um transtorno específico de aprendizagem, que é o que a gente está falando, né? Como eu bem mencionei, uma dificuldade de aprendizagem ela é algo pontual e transitório, né? Ou seja, é algo que vai ser superado ali com intervenção pedagógica, com reforço, né? Com um foco maior numa dificuldade maior consistente. Eu lembro, voltando para mim, eu no meu tempo, no meu período de atividade acadêmica, até dentro ali da graduação, eu tinha e tenho hoje ainda muita dificuldade assim em aprender Libras, né? Então, quando eu fiz duas vezes a disciplina de Libras, né, nas graduações. A minha primeira graduação, que foi a primeira graduação que eu fiz, isso já tem aí vai ter uns 20 anos atrás, aproximadamente quase, que foi na faculdade de administração. Ah, eu fiz a cadeira de Libras como optativo e tive muita dificuldade, muita. Sabe o que é você, tipo, você passa em estatística, você passa ali em pesquisa operacional, você passa em contabilidade, que são matérias ali que sempre reprovam, né? Você passa de letra e fica em recuperação em Libras, era o que aconteceu comigo, né? E depois, tipo, quando eu fiz no caso, na segunda ali, graduação, né, que foi na área da matemática, né, licenciatura em matemática, da mesma forma. Tive a disciplina, agora não mais como optativa, e sim como obrigatória, fiz e mesma coisa. Eu quase rodei Libras. Eu tive que fazer muito trabalho, coisa assim, para poder ali passar em Libras. Você não imagina? Você pegava todo o currículo ali da graduação em matemática, ele é bem pesado mesmo, da parte de cálculo, e você conseguia. Tipo, as matérias que o pessoal já mesmo se entrava na sala de aula, o professor dizia: olha só, seguinte, ó, não tem ninguém passa de primeira em cálculo 3, ninguém passa de primeira em teoria geral dos números, ninguém passa de primeira em análise de Fourier, essas coisas assim, né? Ninguém passa de primeira, né? Só isso. Aí, beleza. Aí, nessa parte eu já ia já preparado que, bom, vou ter que me puxar. E passava tranquilo. Agora, quando chegava na de Libras, meu Deus do céu. E até hoje, eu tentei, inclusive, fazer o que quero, ainda tenho esse desejo, né? Me falta tempo, mas eu quero fazer ali a formação de tradutor e intérprete em Libras. Mas tem dificuldade extrema, né, em aprender Libras, né? Ou seja, isso é uma dificuldade de aprendizagem, né, específica nesse campo. Outros terão em outras áreas, certo? Então, isso é uma dificuldade de aprendizagem. Agora, já um transtorno específico de aprendizagem, como a dislexia, descalculia, desgrafia, desortografia, ele vai ser uma condição neurobiológica. Grava esse nome. Neurobiológica. Aqui a gente tem profissionais que, que são especialistas nessa parte de biologia, né? Bom, falaria com muito mais propriedade, né? Persistente, ali intrínseca ao indivíduo. Então, ele vai afetar a forma com que ele processa as informações. Ou seja, não é que ele não aprenda, ele aprende de uma maneira diferente. Ou seja, né, ele vai aprender que aquilo que ele estiver processando de informação não vai ser a informação correta e verdadeira. Dadas todas as proporções do mundo, é como se você estivesse ensinando ali a tabuada, a multiplicação, e ele entendesse, não é uma multiplicação, é uma soma. Você está entendendo?
Então ia dar errado. Então isso é um transtorno específico de aprendizagem, diferente, né? E tá legal, bacana. E no momento que a gente, enquanto professor, enquanto educador, identifica o que a gente faz, o que a gente faz no momento que a gente suspeita que, que sei lá, um aluno nosso tem algum transtorno específico de aprendizagem, alguma coisa que esteja impactando de forma direta ali sua aprendizagem, que ele não esteja conseguindo acompanhar a turma, né? Então, primeiro de tudo é a observação, né? Que na verdade a observação ela já aconteceu. Se você chegou na constatação de que, olha só, o aluno ele pode ter alguma questão nesse sentido, é porque você já observou que tem algo diferente. Então você observa, registra, né? Comunica a família, vai dando esse feedback constante. Você está entendendo? Então, a gente vai falar na próxima aula sobre o DUA ou DUA, né? Que é o Design Universal para Aprendizagem, né? Entende? Então, o que basicamente é isso? Né? Você não cria planos separados. Não vou dar spoiler porque a gente vai falar com mais propriedade. É a próxima aula nossa, falando sobre DUA. Em vez ali de você criar um plano separado, né, o professor, o profissional, ele planeja a aula pensando em múltiplas formas de aprender, de apresentar o conteúdo, né? Ou seja, uma maneira visual diferente, auditiva, né, psicomotora, tátil diferente, né? Entende? Então, uma forma ali multifacetada também de engajamento, né? Ou seja, quando você vai escolher a atividade, quando você vai escolher ali o próprio projeto a ser desenvolvido, né? Além assim de maneiras diferentes de transmitir, de expressar esse conhecimento, ou seja, seja escrevendo, seja falando, como eu estou falando agora, seja desenhando, seja por maquete, seja por uma apresentação visual ali num PowerPoint ou um outro dispositivo que você vai utilizar. Então, você trazer abordagens diferentes dentro desse desenho universal, né, que a gente vai falar melhor sobre. Então, isso na verdade vai beneficiar não apenas ali o aluno que tem uma dificuldade, mas toda a turma, né? Então, você consegue promover uma atividade mais rica, uma aprendizagem ali mais diferenciada. Por quê? Porque isso você consegue engajar toda a turma. Por quê? Veja bem, agora a gente volta para o outro lado do balcão, né? Ah, a gente pode pensar que é algo menos importante, mas ali quando a gente faz uma atividade, dá um exemplo, uma atividade que eu gosto bastante de trazer, uma atividade gamificada, né, de gamificação. Quando você fala esse termo, gamificação, já dá um arrepio, principalmente nos pais, né? Porque a primeira coisa que o pai pensa é a seguinte: vou levar meu filho para a escola para jogar joguinho, né? A gente ouve muito isso. A gente tem atendimentos individuais aqui, que é a nossa especialidade, né, em atendimentos individuais, e a gente trabalha jogo mesmo, né? Jogo de tabuleiro, trabalha outras questões, mas trabalha não só o jogo, mas os elementos de jogos. Dentro de uma turma, muitas vezes você vai trabalhar bem mais elementos de gamificação do que o próprio jogo em si. Como assim? A gamificação ela não é só o jogo, ela é todos os elementos da gamificação, ou seja, né, você trazer ali um placar, uma pontuação, né, um ranking, a criançada ali, eles ficam assim, loucos, literalmente, né, com competição, né? Então, ali as instituições militares, assim, né, elas têm como característica, né, salvo engano, bastante estimular esse fomento à competição, né? Também não só esportivo, mas também de atividade acadêmica ali. Então a gente vê
ali a Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Literatura, Olimpíada de Química, de Física, Olimpíada de Biologia, coisas assim, sabe? Que ali fomentem a disputa mesmo, seja por equipe ou seja individual. Isso eles ficam muito, mas muito motivados mesmo, porque a criança, o adolescente gosta disso, ele gosta de sentir-se ali motivado. Ele gosta de ter aquela coisa da disputa de ganhar, de perder, né? Isso, no meu modo de ver, talvez muitos de vós vão concordar, alguns não, isso é muito saudável, porque aí você vai ter alguns que vão dizer assim, não, mas daí você está estimulando a competitividade, né? Assim, nessa fase da idade que a criança quer mais o lúdico, quer mais não sei o quê. Mas, infelizmente, é a vida. Você está entendendo? Né? Que acontece isso? Né? Por que eu vejo como algo muito saudável? Porque você estimula a competitividade, você estimula ali ao indivíduo a fazer melhor, sempre, a cada momento, né? A partir do instante em sei lá, ele chega, ele acha que chegou no seu limite, não consigo ir além disso, ele vai e vê que dá para fazer melhor, né? Então isso estimula ele sempre fazer mais e melhor, você está entendendo? Só que, em contrapartida, você entra ali com as normas e regras, né? Olha só, a gente está numa disputa, a gente tá ali numa entrada de competição, mas existe o respeito, existe a cordialidade, existe as regras, né? Existe ali o ganhar ou perder, sim, mas dentro da regra do jogo, né? Então, não tem aquela coisa ali de prejudicar, de trapaça, disso, daquilo, não. Ao mesmo tempo que você estimula a competição, você já está colocando os valores, o valor de respeito, o valor de cooperação, o valor ali de que, hoje você ganhou, mas talvez na próxima você vai perder e tudo bem, é a vida é dessa forma, é dessa maneira. Mas eles se sentem muito estimulados com isso, né, com essa questão assim da competição, do jogo em si e dos próprios elementos, né, da gamificação, né, que é essa parte assim, de classificação, de pontuação, de score, né, de você definir metas. Olha só, a gente vai fazer tal atividade, se a gente conseguir performar nesse sentido, vamos fazer uma saída de campo, se todo mundo tiver um desempenho tal, em alguma área específica, né? Então, isso são formas dentro de um desenho universal onde você consegue inserir toda a turma, né? Então, um ajudando o outro, um ajudando o outro. Mas agora, traga mais algum caso. Como é que a gente pode fazer? Professor, como é que a gente pode fazer quando eu tenho um aluno e tem uma dificuldade, sei lá, gigante em manter o foco, ou seja ali por um TDAH, ou seja por um outro motivo. Eu tenho um aluno ali que tem dificuldade tremenda em manter o foco. Por exemplo, eu atendo um TEA e ele tem muita dificuldade em manter o foco. Primeiro, ele vai ser um TEA combinado com um TDAH, certo? Então, o que aparece para você no estigma é o TEA, certo? O TDAH é o que vem dentro do bojo, que vai ter também. Porque o TEA por si só ele não torna ali o indivíduo inquieto, certo? Mas, enfim, como é que eu faço? Independente do TEA, independente da questão, independente do que for, eu atendo um aluno que não consegue manter o foco, como é que faz? Ali eu tenho os outros para dar conta, como é que eu vou lidar? Né? Então, primeiro ponto, você precisa colocar esse aluno sentado em um local estratégico dentro da sala de aula, ou seja, esse aluno ele não pode ser o cara lá do fundão. Quando falo o cara, é de uma maneira geral, pode ser menino ou menina. Ele não pode ser aquele lá do fundão, né? Ali onde vai ter estímulos que possam ali tirar a sua concentração, certo? Então a ideia é que ele fique mais próximo do professor ali, porque isso acaba de certa forma intimidando. Então, principalmente num lugar onde você tem normas e regras institucionais bem claras, bem definidas, tá certo? Então, isso acaba intimidando, porque tem a parte que é
que ele transforma, tem um aspecto ali da personalidade do indivíduo, então muitas vezes ele está ali se remoendo ali para levantar do lugar, mas ele consciente de que existe uma norma, uma regra, ele se segura para não acontecer isso. Se ele estiver num local, vamos dizer, próximo do professor, isso acaba acontecendo. Isso não resolve, mas atenua. Você está entendendo? Isso acaba atenuando isso, certo? Outra forma, outra coisa, você precisa dar as instruções claras, curtas e objetivas, uma por vez. Então, quando você for dar um comando para um indivíduo, uma criança ali que tem uma dificuldade de manter o foco, você não pode falar ali 3, 4 informações ao mesmo tempo. Ah, faz isso, pega aquilo, começa assim, começa dessa forma. Não, você dá um comando claro, curto e objetivo. Ó, você faz isso aqui. É dessa forma, desse jeito. Ponto. Certo? Compreendeu? Ele vai dizer, compreendi. Tá, mas o que eu te disse? Aí, se ele não repetir, quer dizer que ele não entendeu. Então, você vai de novo. Você tá entendendo? É. Outro ponto muito importante, né? Você vai precisar ali de apoio visual. Então, talvez para ele você faça ali uma própria folhinha ali, né? Escreve tipo como se fosse um checklist. Faça isso, faça aquilo, assim, assim, assado, né? De acordo com aquilo que você está pedindo, né? Outra coisa também muito importante é você adaptar ali as atividades em etapas menores, né? Então, porque como às vezes ele pode ter dificuldade de manter o foco por durante muito tempo num conteúdo, numa resolução de problema, né? Ele consegue fazer, mas você quebra ele por partes, certo? Um problema. Outra coisa também, agora falando ali, eu tô falando de um indivíduo que tem dificuldade para manter o foco, né? Por ele ser agitado, né? Então você tem que gastar essa energia dele de alguma forma. Então ele vai ser talvez o que mais vezes vai ser o ajudante do dia. Então, daqui a pouco você vai, sei lá, apaga o quadro, vamos dizer o seguinte, sei lá, o que mais, sabe, de atividades ali escolares ali, pega a folha em tal lugar, né? Vai lá a diretoria ali, pega tal coisa, assim, assim, assado, né? Essas atividades assim que daqui a pouco que talvez o professor precisaria ausentar essa sala de aula, em vez de você se ausentar, você usa ele para fazer isso, né? Você está ali, de certa forma, fazendo com que ele jogue essa energia que ele tem bastante para fazer. Ah, daqui a pouco vai fazer uma atividade física ali, tipo, na quadra, vamos dizer o seguinte, organiza os coletes, distribui os coletes, vamos dizer ali lá no futebol, né? Dá o colete ali pro de azul e pro de vermelho, né? Aqui a gente fala azul e vermelho por causa do Grêmio do Inter, né? Mas, ou seja, organiza os coletes, organiza a fila, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer dessa forma. Você está sempre usando ele, você está entendendo? E ao mesmo tempo, né, você elogiar, né, na frente dos outros, né? Bah, isso aí, né? Bah, legal, beleza, show de bola. Você está entendendo? Por que eu digo isso? Porque além do aspecto do, enfim, da própria condição de atenção especificamente, a gente tem um aspecto emocional, né? Então, porque isso vai num efeito de bola de neve. Então, no momento que ele sei lá, ele só erra, não consegue, não consegue, não consegue, não dá certo, não dá certo, não dá certo, ele vai criando ali mecanismos ali que impactam diretamente na sua autoestima. Então, é comum, isso conosco acontece também. Daqui a pouco, não sei se aconteceu com algum de vós, né? Mas isso aconteceu, tipo, na minha família, né? Com a minha irmã. Né? Minha irmã, já há algum tempo, ela foi fazer ali o exame que você faz ali, a Carteira Nacional de Habilitação. E, tipo, ela dirigia ali, sei lá, por durante muito tempo de uma maneira informal, assim, sem a CNH, que é errado, né? A gente não faz isso.
Mas enfim, ela fazia, tirava o carro de dentro, estacionava, botava na rua, dava volta na quadra, ia no mercado às vezes, né? O que não é correto. Mas enfim, então ela tinha familiaridade. Então, e ela hoje ela, tipo, ela tem uma vida profissional estabelecida, ela hoje é enfermeira aqui do hospital da Santa Casa e tudo mais. Então, ela tem uma vida profissional estabelecida, assim, nesse sentido, com conquistas e tudo mais. Mas ela ia fazer a CNH quando chegar na parte prática, né? Aí ela rodava. Ela rodou a primeira vez, normal, faz parte do jogo, né? Muitos não passam de primeira. Aí rodou a segunda. Ah, tudo bem, vai. Aí rodou a terceira, já começou. Começou. Ou seja, no resumo, ela, a despeito de saber dirigir, a despeito de saber todas as questões, ela rodou. A gente perdeu umas contas, foram mais de 12 vezes que ela rodava. Ia, rodava. Então ela já ia num ponto que, tipo, ela ia chegar lá sabendo já que ia rodar, né, na cabeça dela. E ela só conseguiu passar assim, com terapia mesmo, assim, com intervenção psicológica. Aí no momento que foi trabalhado isso, ela conseguiu passar, né? Mas, ou seja, por que eu trago esse exemplo? Porque isso impacta na autoestima, né? Então, como nós estamos falando de criança, muito mais, né? Porque nós, enquanto adultos, nós temos ali uma resiliência maior, uma capacidade maior de lidar com a frustração, de compreender ali que o sucesso e o fracasso muitas vezes faz parte da vida, embora a gente não goste, mas uma criança ela processa isso, um adolescente, de uma forma geral, né, que é o nosso público escolar, aí eu falo até na casa de 16, 17 anos, né, que é o público escolar, no máximo, talvez ali do ensino médio, salvo exceções, mas 17 anos talvez seja o máximo que a gente tenha dentro da escola regular, falando para o ensino médio, eu falo para a regra, né? Claro que tem as exceções. Então, mas mesmo esse indivíduo com 17 anos, ele não está ainda com as suas faculdades emocionais ali na sua íntegra. Então, ele se abala mais facilmente do que daqui a pouco nós que somos adultos. Porque a gente já passou por mais coisas na vida, já teve mais case para trazer. Por isso que, não querendo assim puxar o assado, né, pro lado de vocês assim, da parte militar, mas eu acho fundamental a questão do serviço militar, né? Quando você completa os 18 anos ali, vai prestar no mínimo aquele 1 ano do serviço militar obrigatório, quando você tem ali o privilégio de poder ali servir, seja nesse período de 1 ano ou mais tempo, mas, ou seja, você sai forjado no meio da dificuldade ali, porque você vê, acabou coisas que saem do seu ambiente comum, né? Entende? Então, é muito bom, muito legal. Então, você vai dar uma bagagem maior para aquele jovem, né, que não passou por coisas na vida muitas vezes. Então, a gente tem que entender que eles ficam frustrados muito mais fácil. Então, você poder dar essas validações é muito importante, é fundamental que a gente consiga fazer isso, né? Então, no resumo, fica essa nossa primeira parte. Lembrando que essa aula vai ser dividida em 2 partes. A primeira parte vai ser agora, eu finalizo agora essa primeira parte. Depois, nós vamos voltar com a segunda parte. Tudo emendado, certo? Vai ser emendado aqui mesmo. Então, não precisa sair para ficar tudo num vídeo só. Primeira parte, eu pauso aqui agora, depois a gente vem com a segunda parte com a Jéssica, para poder trazer mais coisas baseadas ali nos questionamentos que vocês nos trazem, baseado em algumas vivências que eu quero explorar com ela ali de atendimentos ali individuais ou em grupos que ela executou, certo? Então, conclua essa primeira parte, daqui a pouco a gente vai para a segunda parte, certo? Bora lá então. Então, retomamos como mencionado anteriormente, faremos em 2 momentos. No primeiro momento, falamos um pouco ali sobre alguns transtornos do neurodesenvolvimento, mas agora eu quero trazer, por isso, essa pausa, né? É difícil conseguir uma lacuna na agenda com ela, mas a gente conseguiu. Então, eu vou inserir aqui uma convidada, já de imediato, deixa eu colocar ela junto conosco,
Adicionar aqui. Isso. Professora Jéssica Albernaz, né? Agora invertendo os papéis, né? Na vez anterior, né? Ela foi de host e eu fiquei respondendo as perguntas. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai conversar, vou estar trazendo alguns questionamentos para ela. Jéssica é pedagoga, especialista em alfabetização e letramento, neuropsicopedagoga em formação e vai compartilhar um pouco das vivências ali dela, dos seus atendimentos e tudo mais, né? Trazendo um pouco da parte prática. A pegada dela é mais voltada ali para os anos iniciais, mas a gente replica muita coisa também em todos os cotidianos, né? Falando das vivências propriamente dito ali com o público da educação inclusiva, alguns transtornos do neurodesenvolvimento, que é o tema pauta de hoje, vamos estar trazendo. Então, obrigado, Jéssica, seja bem-vinda ao nosso meio. Olá, pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês de novo. No outro, eu conduzi as perguntas, hoje é a minha vez de responder, então eu espero ser muito aqui produtiva para vocês, né, que vocês possam aprender bastante também, posso compartilhar um pouquinho com vocês das vivências, dos aprendizados, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Então, Jéssica, hoje a pegada até vai ser um pouco diferente, mas pegada mais assim de conversa mesmo, para trazer assim, algumas vivências, porque que eu percebo assim essa nossa praxis assim diária, assim, educativo, né? A gente, né, é um público que lê, estuda bastante, mas às vezes a gente tem dificuldade um pouco de correlacionar ali com a prática, assim, sabe? Quando chega lá na sala de aula mesmo, como é que faz, como é que lida, esse negócio, assim, sabe? Então é o nosso objetivo, né? Que a gente vai tentar aqui, de certa forma, fazer. Então, eu queria já começar aqui perguntando para ti. Estamos falando hoje sobre alguns transtornos do neurodesenvolvimento, outros transtornos do neurodesenvolvimento. Essa é a pauta propriamente dita. Então, existe ali alguns transtornos do neurodesenvolvimento que são o que a gente chama dos transtornos de aprendizagem, né? Que não é diretamente público-alvo da educação inclusiva, mas ele está muito combinado com outras questões, principalmente ali quando a gente vai falar do deficiência intelectual, ali o TEA, então, estão associados junto com isso. E aí, entre os transtornos de aprendizagem, a gente tem ali desortografia, dislexia, descalculia ali. Falando, assim, dislexia de uma forma geral, né? E, assim, entre outros, vale, assim, também para outros transtornos do neurodesenvolvimento ali, da parte mais de aprendizagem. Que estratégias pedagógicas, assim, são mais efetivas, assim, para a gente lidar com esses alunos? Se pudesse me falar um pouco. Claro, com certeza. A gente vale ressaltar, né, pessoal, que a dislexia, ela é, assim, um ponto importante quando nós falamos muito sobre alfabetização, principalmente, tá? Por quê? Porque é aquele transtorno onde a criança faz muitas trocas, né? Ela vem ali com algumas características importantes. Então, quando a gente fala sobre dislexia, a gente tem que sempre pensar nos estímulos, a gente sempre tem que pensar em estimular. Porque a criança com dislexia por si só, ela já faz trocas. Então, se a gente faz atividades direcionadas para ela em cunho de alfabetização, mas a gente, por exemplo, né, não adapta ou não faz igual aos demais alunos, por exemplo, ela vai ter mais dificuldades e ela não vai sanar essas dúvidas. Então, quando a gente faz mais de forma lúdica, é mais fácil dela fazer essa troca para o correto, né? Porque um exemplo clássico, uma criança com dislexia, por exemplo, ela faz muitas trocas com a letra P e a letra B. Por que isso acontece? Porque o som dessas letras, o fônico delas é muito parecido, né? Então é muito fácil dela fazer essas trocas. O som, quando nós vamos emitir, ela vai fazer, o ideal é ela vai ouvir, processar e replicar. E aí, quando ela processa para replicar, é onde dá o problema ali, porque é muito parecido o som. Então, dicas que eu dou, né? A gente pode fazer atividades, por exemplo, com sons, né? Usar o alfabeto fônico, que é o famoso alfabeto das boquinhas, né? Então, quando a gente trabalha fonemas, a criança começa a conseguir separar esses sons. O ideal é que a gente faça atividades que vai fazer
com que separe os sons para que ela possa absorver e entender. A letra P faz um som, a letra B faz outro. É muito parecido, mas na hora de escrever está errado. Então, a gente pode fazer atividades sonoras, é o que eu mais indico. É atividades que trabalhem o som, porque é ali que está o problema, né? Quando ela faz as trocas, é aqui que acontece. É como se fosse um canalzinho, né? Então, a criança ela vai ouvir, vai passar pelo canudinho e vai chegar na mão para replicar, né? E ela faz essas trocas justamente pela forma de falar. Muitas crianças também com dislexia, elas falam errado. Então, por isso replicam errado também. Então, a gente tem que fazer atividades que vai estimular na audição e vai estimular na fala. E assim, ela não vai fazer esses pequenos erros. Então, uma dica prática é atividade com som, musicalização, trabalhar música, trabalhar som de letras, né? Então, eu faço o som e você replica a letra para mim, né? Trabalhar com atividades que ela fala também. Agora, vamos fazer ao contrário, né? Como a gente fez aqui. Na outra, eu perguntei e o Cândido respondeu. Hoje o Cândido pergunta, eu respondo. Então, você pode fazer jogos de trocas com a criança para que ela faça a pergunta, você faça, ela observe você fazendo como se fosse um espelho e possa replicar assim. Então, acho que de estratégia prática para a gente trabalhar com dislexia é a gente entender que a gente precisa trabalhar muito o som e a fala, porque é onde acontecem essas trocas. Legal, sim. Né? E tu fala a questão do jogo, assim, né? Talvez até saindo um pouco da pauta, só para dar um parênteses, né? Assim, quando você trabalha assim com jogos, assim, quando tu atende os maiorzinhos, assim, quando fala os maior é aqueles que como é que pode dizer, que acontece bastante, por exemplo, estão lá no quinto, até no sexto, sétimo ano, mas tem uma demanda que não é uma demanda da série em si, né, de um conteúdo de quinto, sexto ano. Tu atende, né, casos sei lá, o aluno tá no sexto ano, até no ensino médio já aconteceu, de a demanda ser demanda de leitura mesmo, né, de alfabetização, letramento, propriamente dito. E quando trabalha jogo, assim, tu consegue ver resultado, assim, até nos maiores, podemos dizer assim. Daqui a pouco tem ali seus 13, 14 anos, 15, tu consegue ver um resultado, dar um retorno. Com certeza. Quando a gente fala de ludicidade, trabalhar jogos na aprendizagem, na alfabetização, enfim, independente da demanda, as chances da gente obter resultado é muito maior. Às vezes a gente tende a imaginar que jogos funcionam só com crianças menores, mas na verdade não. O lúdico, ele é lúdico independente da série que for, né? E quando nós trabalhamos ludicidade, as chances das crianças fixarem, os adolescentes fixarem, é muito grande. Então, quando nós trabalhamos com jogos, com séries maiores, o ideal é a gente sempre pensar nessa criança como um adolescente ou enfim, dependente da série, ver, conhecer o aluno, que também é uma grande ponto importante para a gente mencionar aqui, e pegar interesses desse aluno e transformar em jogos. Ele vai manter a atenção e isso vai ajudar ele a fixar. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com adolescentes, eu vou mais no chão deles, né? O que adolescentes hoje gostam, principalmente meninos? Na área do futebol. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o tema futebol, adaptar para uma atividade de leitura, de escrita, de sílabas, de ortografia, através dos jogos, e fazer isso. Até mesmo um jogo de botão de P e B, MN, que é o caso das trocas quando nós falamos de dislexia. Se é um aluno que ele é um adolescente, por exemplo, acontece bastante. Alunos adolescentes que têm apraxia da fala, eles fazem muitas trocas, eles trocam muito pela forma que eles falam, né? Então, mostrar isso visualmente é mais assertivo. Então, o lúdico, ele traz muito isso, ele traz muito o visual. E muitas crianças e adolescentes são visuais. Então, quanto mais a gente trabalha o visual, mais eles fixam, né? Digo até que não que eu sou contra atividades com folhinha, mas muitas vezes o lúdico, ele é mais efetivo do que atividades na folhinha, no caderno. É importante? É, porque precisa ter o registro. Mas atividades lúdicas, às vezes, são muito mais efetivas do que somente a folhinha. Isso impacta, assim, até na própria autoestima, né, ali do aluno, de uma forma geral.
Até aproveitando esse gancho ali que eu trouxe, quando a gente fala esses aspectos assim, da autoestima, por exemplo, tu acha que sim é importante você trabalhar assim, as questões voltadas assim, para a própria autoestima dentro da sala de aula? É uma coisa que nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é coisa lá do psicólogo, na terapia. Tu acha que faz diferença você trabalhar a autoestima ali enquanto tu puder na sala de aula ou tanto fez, tanto faz? Não digo que tanto fez, tanto faz, é muito importante. Quando nós falamos, quando nós trabalhamos com uma criança, com um adolescente, nós trabalhamos com ele todo. Nós precisamos dele todo para que a aprendizagem seja efetiva, né? E muitas crianças com dislexia, TDAH, por exemplo, por si só, ele já tem uma autoestima muito baixa. Por que que isso acontece? Porque dentro da sala de aula existem os colegas, existem os demais colegas que estão ali, e uma criança, ela observa a outra, né? Então, ela, por exemplo, ela faz muitas trocas, ela tem muitas coisas para corrigir. Às vezes, a criança tem atividades adaptadas em sala de aula, ela percebe que é diferente. Então, isso já vai moldando a autoestima dela. Uma criança com autoestima muito baixa, ela tem muitas tendências a ter frustração e desânimo. E quando uma criança ela se sente frustrada, desanimada, acontece um bloqueio. Então, quando acontece esse bloqueio, a aprendizagem não passa, né? Então, quando nós falamos da criança, é como se entre nós e eles tivessem um livre acesso. Então, a gente está ali, está fazendo atividade, ela está aprendendo, ela está evoluindo. Quando vem o bloqueio, a aprendizagem não passa. Então, tudo que a gente ensina para essa criança bate no muro e volta. Ele não consegue desenvolver, ele não consegue aprender. Por quê? Porque ele tem um bloqueio. Mas por onde que veio esse bloqueio? Sim, esse bloqueio pode vir de uma baixa autoestima, pode vir de uma frustração, pode vir de um isolamento. A tendência da criança, quando ela se sente frustrada, quando ela percebe que ela não consegue atingir os mesmos objetivos que os outros colegas, ela pode se isolar. E uma criança com autoestima muito baixa, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue desenvolver. Por quê? Por conta do bloqueio. Então, o que acontece? A gente vai estar ali, a gente vai estar estimulando e ela vai estar com esse bloqueio, ela não vai aprender, ela não vai absorver, ela vai achar que ela não é capaz, e aí ela começa a se automutilar. E quanto mais ela se automutila, menos ela aprende. Então, é muito importante a gente entender que tanto a aprendizagem quanto a autoestima andam juntos. Claro, nós, quanto educadores, né, da parte da aprendizagem, da educação, a gente trabalha muito com a aprendizagem e educação, e às vezes a gente pensa que a autoestima, a criança pode trabalhar o emocional dela num psicólogo. Sim, com certeza, é para isso. Mas a gente tem que entender que isso anda junto e faz parte do nosso dia a dia. A gente também pode trabalhar e deve na autoestima de uma criança e principalmente de um adolescente, porque na fase da adolescência, então, as chances de termos adolescentes frustrados é muito maior, porque é a fase que eles já são grandes. Se as crianças já têm uma percepção de que estão fazendo algo diferente, que são diferentes das demais crianças, que dirá os adolescentes? Os adolescentes, os que estão no ensino médio, eles observam que são diferentes, que estão fazendo uma atividade adaptada, que não é igual aos demais colegas, e isso mexe com a autoestima. E quanto mais mexe com a autoestima, mais baixa ela fica e mais o bloqueio fica maior. Então, a gente tem que pensar que sim, é importante a gente trabalhar a autoestima, trabalhar ali. A criança vai se frustrar? Vai, mas ela precisa aprender a lidar com isso. Ela precisa entender que é uma fase que vai passar. Então, é muito importante os dois andarem juntos. Legal, legal. Muito bom, assim. Tem até, assim, aproveitando, gostei essa da ilustração, assim, quando fala a respeito ali dos bloqueios, ali que o conhecimento assim, é dado, assim, as proporções, interpreta como se fosse sei lá, umas tubulações d'água, assim, sabe? Aqueles canos que a água vai passando e tal. Então, onde está entupido, a água não passa, né? Então, vai trancar, ou seja, algum ponto não vai receber água, né? Então, o nosso papel ali é desfazer esses bloqueios, essas coisas. Até que hoje tem uma teoria eu conhecia, teoria behaviorista, ali vai falar do Skinner,
né? Ele ficou famoso na questão lá dos ratos, né? Tudo mais, dos ratinhos, que é aquela parte lá do reforço positivo, reforço negativo, né? Então, isso a gente usa bastante na educação, né? Como é que tu faz, assim, você que é uma pessoa ali que trabalha bastante com isso, essa questão ali do reforço positivo e tudo mais. Traz algumas coisas para nós ali, fala um pouco sobre isso. Bom, então, gente, o reforço positivo, tá? Ele, na parte da inclusão, ele é muito junto com o método que nós chamamos do método ABA. A gente trabalha o método ABA com autistas, né? Que é comportamento. Então, quando nós falamos do reforço positivo, automaticamente a gente fala do método ABA. Claro, é um método muito grande, né? Que eu poderia falar aqui para vocês, mas ia tomar todo o nosso tempo falando só sobre isso. Então, vou me deter mais no reforço positivo, tá? O que é o reforço positivo? Bom, o reforço positivo é quando a gente trabalha, e isso ajuda muito também no tópico que a gente acabou de falar sobre a autoestima, tá? A criança, ela vai fazer ali algum comportamento. Enquanto nós falamos de autista, eu vou usar um exemplo, por exemplo, a criança não consegue ficar sentada na cadeira, tá? A criança tem muita dificuldade de se manter sentada, de manter a concentração e levanta toda hora. E aí a gente aplica o método do reforço positivo. O que é o método do reforço positivo? A gente vai colocar essa criança na cadeira e a gente vai elogiar ela. Ela sentou, parabéns, você conseguiu. Talvez, e a grande chance disso acontecer, é dar 2 segundos e a criança levantar novamente. A gente vai lá novamente e repete isso, né? E trazendo um pouco para minha vivência aqui, né? Vou trazer um exemplo clássico. A criança chegou aqui para mim, na sala de aula, e aí eu preciso, né, trabalhar com essa criança precisa se alfabetizar, por exemplo. Só que ela não para sentada, ela levanta toda hora. Então eu vou lá, ó, vamos sentar. Sentou? Parabéns. Ah, deu 2 segundos, levantou. Vou lá novamente, você tem que ficar sentado. Criança sentou? Parabéns. O que acontece? Toda vez que a gente elogia essa criança por um bom comportamento, as chances dela replicar isso é muito maior. Então a gente precisa mudar um comportamento e a gente muda isso através de palavras positivas. Isso acontece com reforço negativo. Quando o que é esperado para ela fazer, ela tem um comportamento não muito legal e nós repreendemos, as chances dela repetir é muito menor. Talvez ela até vai repetir 1, 2 vezes, mas na terceira ela já não vai fazer mais, porque ela já entendeu que aquele comportamento não é legal. O reforço positivo funciona da mesma forma. Toda vez que a criança tem um comportamento positivo, toda vez que ela faz algo que ela deve fazer e que é assertivo para ela naquele momento e para nós também, e a gente reforça isso positivamente, ela vai replicando. Isso acontece com as mudanças de comportamento. Isso acontece quando a gente quer mudar o comportamento de uma criança com autismo, porque ela vem com muitos comportamentos que a gente precisa moldar. Mas trazendo isso para a área da educação, em sala de aula, funciona da mesma forma. Então, toda vez que a gente elogia, a criança vai replicar. Isso acontece muito com a gente, né? Se a gente faz alguma coisa e recebe uma repreensão por uma atitude que a gente fez, a gente não vai repetir. Por quê? Porque a gente viu que não era muito legal. Agora, quando nós apresentamos um trabalho e a gente recebe um elogio por aquilo que a gente fez, a gente vai querer fazer de novo. Por quê? Porque esse elogio trabalhou na nossa autoestima, a gente se sentiu bem quando recebeu ele. Então a gente vai querer fazer isso de novo. Isso serve para valorizar os pequenos aprendizados. Então, quando a gente fala de reforço positivo, a gente está reforçando positivamente o que a gente está tentando passar para aquela criança ou para aquele adolescente, né? Porque isso vale para crianças e adolescentes também. O reforço positivo, ele não tem uma idade definida, né? Então, ele vale sim para várias faixas etárias. Então, quando a gente quer fazer positivamente, a gente trabalha com reforço positivo. Tá, Jéssica, mas esse reforço positivo, a gente precisa ficar, por exemplo, né, gente, dando aqui um exemplo bem, enfim, a gente vai precisar ficar melando aquela criança toda hora? Não, não é melar a criança, nós estamos apenas trabalhando um comportamento dela. A gente está fazendo com que ela molde um comportamento que ela tem. Então, não é melar toda hora, mas é trabalhar essa autoestima. Como eu falei para vocês,
crianças com transtornos de aprendizagem, por exemplo, como a dislexia que a gente mencionou, eles têm por si só a autoestima muito baixa. Então, claro, reforço positivo usamos com crianças autistas, sim, mas podemos usar com crianças com dislexia, crianças com TDAH, a gente pode usar com as crianças de diversos transtornos de aprendizagem. Por quê? Porque é uma forma da criança entender que o que ela está fazendo é positivo e o que a gente está passando para ela é positivo também. Então, o reforço positivo nada mais é do que uma valorização por uma atitude ou um comportamento ou uma ação que aquela criança teve e foi legal e era o que era esperado para ela. Então, isso ajuda a trabalhar diversas coisas, né? Então, a autoestima é uma delas, a motivação é uma delas, melhora o comportamento, né? Então, a criança vai começar a entender que ficar sentado é legal, é isso que ela precisa fazer. Ela vai começar, o tempo que ela vai ficar sentada vai aumentar, né? Então, quanto mais a gente reforçar positivamente, mais tempo ela vai ficar sentada, vai chegar um ponto que a gente nem vai precisar pedir para a criança sentar. Automaticamente ela vai chegar e vai sentar no lugarzinho dela, vai se acalmar e vai ficar ali a aula toda tranquila. Então, o reforço positivo é uma valorização que a gente dá para esses comportamentos. Legal, show de bola, né? Estamos até ali lidando assim no dia a dia ali com o nosso público-alvo da educação inclusiva, principalmente ali quando a gente fala ali de criança com o TEA, né? Então, você quanto mais você validar um comando, é maior a chance de você conseguir aquilo que você precisa da criança, ou seja, no contexto da aula, por exemplo, ficar sentado ali durante todo o período, mais ou menos isso. Isso, exatamente. A criança, ela vem com muitos aspectos, né? Uma criança, por exemplo, que vai entrar no primeiro ano e é uma criança autista, as chances dela chegar e sentar na cadeira e ficar é zero, porque ela não está acostumada com isso. Então, a gente vai dar os comandos para ela sentar e vai reforçar isso positivamente, automaticamente ela vai chegar e vai sentar. Mas existem outros comportamentos, né? Por exemplo, tem crianças que não ficam sentadas, tem crianças que saem da sala de aula, tem crianças que levantam toda hora, tem crianças que têm alguns comportamentos repetitivos, né? E às vezes não são tão legais. Por exemplo, né? Levantar e pegar alguma coisa de um colega. Tudo isso a gente consegue alterar e tudo isso a gente consegue mudar. Mas, claro, com os comandos certos e trabalhando o reforço positivo, os elogios, né? Algumas crianças são muito difíceis para fazer atividade, por exemplo, né? Trazendo um pouco um exemplo nosso aqui, né? Por exemplo, entre uma aula e outra, eu passo um tema para uma criança, independente se é uma criança autista, se é uma criança com TDAH, e eu digo, olha, na próxima aula, a prof precisa que você traga esse tema. A criança não tem essa rotina de trazer o tema, não tem a rotina de fazer o tema, perde as coisas toda hora. Crianças com TDAH têm muito disso, de perder os materiais, perder as atividades. E eu trabalho isso, olha, na próxima aula você vai trazer, você vai ganhar um prêmio. Pode ser um prêmio mais simples que for, às vezes até um adesivo. A criança vai pensar que, eu quero o adesivo. Esse é o reforço positivo que você está dando, é o que você está desafiando essa criança a fazer. Eu vou ganhar um adesivo na próxima aula, eu vou cuidar do meu tema, vou fazer, vou levar para a prof. E aí você foi assertivo naquilo que você está trabalhando para essa criança. Legal, legal, legal. Então, assim, e até por exemplo, tem alguns contextos, assim, algumas escolas acontece assim da seguinte forma. Sei lá, a escola, vamos imaginar, ela tem até ali sei lá, o quinto ano do fundamental. Então a criança às vezes ali faz ali do primeiro ao quinto ano numa escola. E às vezes acontece ali da escola não ter ali, o sexto ano em diante, o sexto, nono ano, e o ensino médio que muda, enfim. Mas talvez às vezes nessa escola não teve assim, não teve, como é que eu vou dizer, sei lá, um olhar diferenciado para essas questões. Aí ela já chega numa outra escola, está no sexto ano. Funciona também ali quando fizerem com esses maiores. Ali ele vai estar com seus 12, 13 anos e nunca foi validado nesse sentido. Funciona assim, como eu disse, né? O reforço positivo, ele funciona independente da faixa etária, tá? Claro,
uma coisa que é muito importante a gente lembrar e frisar, tá? Tudo que a gente vai trabalhar com uma criança, nenhum momento assim de começo vai funcionar, né? Principalmente nesse caso, a criança ela já estava acostumada num contexto, ela já trabalhava de uma forma e agora ela está indo para outro lugar. A mudança de escola por si só já vai causar um estresse. Por quê? Porque ela já vai para uma outra escola que ela não estava acostumada, não era a escola dela. Principalmente se a criança ficou do primeiro ao sexto ano, por exemplo, numa escola e mudou, né? Ah, foi para uma série maior, precisou mudar de escola. Não é o contexto, ela já estava acostumada num contexto. Então, já vai entrar um estresse, que é a troca de escola, a troca de ambiente, de colega, de professor, né? Então, ela já vem com esse estresse. Vem com a rotina que ela estava acostumada lá na outra escola. Vamos trabalhar isso? Vamos. O reforço positivo, ele vai ser assertivo? Ele vai. Mas, provavelmente, existe o que eu costumo dizer, né? Que é o tempo. Cada criança vai ter um tempo. Então, talvez para uma criança vai funcionar mais rápido e para outra vai levar mais tempo. O que a gente precisa é ter paciência e continuidade. Então, sim, o reforço positivo ele vai ser efetivo nesse caso, mas talvez vai levar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque são estresses que vão ter que trabalhar naquela criança. Primeiro, o estresse da troca de escola. Segundo, o estresse com colegas que ela não conhece, que ela não está acostumada. Segundo, com a professora, né? Então, tudo isso são ambientes que influenciam para que essa criança tenha esse estresse. Então, lá na outra escola, ela ficou do primeiro ao sexto ano, ela não ficava sentada na cadeira, e pelas professoras estava tudo bem, deixava a criança acostumar nisso. Posso trabalhar isso agora que é um adolescente? Posso, mas o tempo vai ser maior e a paciência também vai ter que ser maior, né? Porque vai levar um pouco mais de tempo para ter os resultados ali que é esperado para aquele adolescente, no caso. Sim. Então, assim, tipo, faz diferença, assim, por exemplo, a escola A e a escola B, por exemplo. Mas a escola A, ela não tem, assim, como é que eu vou dizer? Não se apega muito à questão de regra, critério, é mais solto. E você vai para uma escola B, onde a questão das normas, regras estabelecidas tem uma ênfase maior. Então, isso faz a diferença, sim, se tu está num ambiente onde você tem ali regras, normas bem claras, estabelecidas. Sim, porque quando nós falamos, né, principalmente de crianças autistas, a criança autista ela é movida muito por rotina e por regras, né? Então, se ela está num contexto onde ela não tem uma rotina, ela não tem uma regra para seguir, ela tem o liberalismo. Então, ela acha que tá tranquilo, não tem uma regra, não tem uma rotina. Quando ela vai para uma outra escola, e é uma escola que é dotada por regras, tem a rotina, ela vai sofrer o impacto. Então, ela vai impactar. Algo que ela não está acostumado, né? Ela nunca precisou seguir uma regra, ela nunca precisou seguir uma rotina. Ela tinha esse liberalismo, ela poderia ali agir da forma que achasse melhor. Se ela entra num contexto onde tem uma rotina, ela vai sofrer o impacto, né? Então, por isso que muitas vezes é importante também aí a gente ter um assunto que a gente já falou em outros momentos, que é o contato com a família, porque a família é fundamental nesse sentido, né? Porque ela está acompanhando essa troca. A professora da escola A e a professora da escola B talvez não vão ter um contato uma com a outra, mas a família vai ter o contato das duas, né? Então, a família tem que estar ciente que a criança está saindo de uma escola onde ela não tinha regras para ir para uma escola que ela vai ter regras agora. Então, antes da criança chegar nessa escola, o ideal é que ela já seja preparada. E quando eu falo muito crianças, né? Mas crianças vale adolescentes também. Ele já tem que ser preparado antes de chegar nessa escola. Então, por quê? Porque o ambiente vai influenciar. Então, ela pode sim ser influenciada pelo meio. Então, é importante a gente prestar muita atenção, né? Ter esse contato com a família e aconselhar: olha, aqui essa criança vai precisar seguir regras, rotinas, e a gente vai trabalhar para que ela consiga seguir regras e rotinas. Mas a gente vai precisar do apoio em casa também, porque é uma continuidade. Né? Então, sim, ela pode sofrer esse impacto e com certeza ela vai, principalmente crianças autistas, que, como eu disse, eles são movidos pela rotina. Legal, legal. Show de bola, assim. Então, isso também ajuda a evitar ali
por exemplo, que venha ter uma crise, essas coisas assim, contribui também? Com certeza, porque justamente, né, a criança, o autista, quando ele tem uma crise, é por quê? Porque ele teve uma sobrecarga multissensorial, ele teve uma sobrecarga de um estresse, por algum lugar essa crise veio, né? E quando tem essa troca, sim, é um estresse que está juntando ali. Vai chegar um momento que a criança pode entrar em crise. Por quê? Porque é muita informação para ela. Né? Então, eles vão captando muita informação, chega um ponto que dá uma sobrecarga, ele vai ter uma crise, com certeza. E trabalhando dessa forma, sempre preservando por trabalhar essa rotina e fazer a criança entender que ela vai trocar de escola, que ela vai para um outro contexto, preparando essa criança, a chances dela ter uma crise é muito menor, porque ela já vai estar sendo preparada para isso. Agora, se simplesmente trocar uma criança autista da escola A para a escola B, ela vai, além dela ter um estresse muito grande, ela vai ter uma sobrecarga muito grande. E aí a crise é certa. Uhum. E quando dá ruim, Jéssica, quando dá ruim, ali, quando dá, acontece, infelizmente, a crise, como é que faz? Bom, gente, importante a gente entender que uma criança, quando ela entra em crise, como eu disse, ela tem uma sobrecarga muito grande, tá? Algumas dicas, assim, que são essenciais, tá? A ideia é, a criança está dentro da sala de aula e ela entrou em crise, é importante, de alguma forma, a gente retirar a criança ali da sala de aula, né, para que ela vá para um ambiente mais tranquilo, se for possível, né? Se não for possível, já aconteceu, né, de eu estar na escola e aí a turma saiu da sala de aula e ficou somente eu e a criança. Por que que isso acontece? Porque crianças são crianças, né? Então, a criança está em crise, a turma se agitando mais, o barulho é maior e aí a crise vai aumentar. Então, algumas dicas importantes é, se possível, tira a criança da sala de aula. Se não for possível, tira as outras crianças. Ah, Jéssica, mas isso não faz parte da inclusão, mas naquele momento é necessário. A criança precisa se acalmar, né? Então, ela precisa se estabilizar novamente. Ela se desestabilizou. Por quê? Porque uma sobrecarga aconteceu, né? Então, o ideal é acalmar a criança. Tem a técnica que normalmente é o que eu uso aqui, que é a florzinha e a velhinha, né? Que é a criança cheirar a florzinha e soprar a velhinha. É um exercício muito simples de respiração. Mas naquele momento a criança está tão naquela ofegância que vai ser essencial. Ela precisa acalmar, ela precisa voltar a si. Então, é uma das dicas que eu dou é fazer o exercício da respiração com ela. Né? Espera ela se acalmar, claro, ela está em crise, não tem como a gente fazer esse exercício com a criança em crise. Retirou a criança da sala, deixa ali a criança acalmar, ela aos poucos ela vai se autorregulando, quando ela chegar ali perto da autorregulação, agora vamos fazer um exercício com a prof, faz o exercício com ela vai se acalmando, isso funciona para crianças e para adolescentes também, né, mesma função, né, o que não dá, por exemplo, é para a criança entrar em crise e a gente entrar em crise também, né, então a gente também precisa manter a calma, ficar tranquilo, né, crises são normais, pode acontecer em qualquer momento, qualquer horário ali do nosso dia. Na escola pode acontecer uma crise, né? Não estamos ali impedidos de acontecer. Mas aconteceu, vamos manter a calma, vamos acalmar a criança para que a gente consiga, então, conversar e entender da onde surgiu, o que aconteceu, né? Se foi uma sobrecarga ou se foi alguma brincadeira ali que de repente envolveram a criança e não é uma coisa que deixa ela confortável e ela se desestabilizou. Pode vir, a crise pode vir de N fatores. Então é importante a gente entender também da onde veio para que essa crise não se repita pelo mesmo motivo, né? Então, por exemplo, se é uma brincadeira que a criança não gosta, né? Uma criança autista normalmente não é muito do toque físico. E aí as outras crianças foram fazer uma brincadeira com ela e ela não gostou, porque ela não gosta de toque físico. Ela entrou em crise, depois que ela se acalmar, conversa com a criança, tenta entender o que aconteceu e conversa com os alunos, olha, vamos tentar evitar de fazer determinada brincadeira. As chances dessa criança ter uma crise pelo mesmo motivo vão ser bem menores. Né? E o que acontece muito também, assim, do seguinte ponto, falando do TEA, ele vai acumulando coisas ao longo, às vezes, de mais de um dia, ao longo de uma semana, né? Em situações, assim, vai ficando.
Vai ali, é como se fosse uma caixa que você está guardando várias coisas. Aí chega no ambiente da sala de aula e lá pelas tantas, com um pouco ali sei lá, vamos imaginar uma coisa, sei lá, uma coisa nada a ver. O professor deixou cair ali sei lá, o apagador no chão, né? Aquilo, aí ela entrou em crise, né? Não foi por causa do apagador para mim, foi por causa do acúmulo de várias coisas, como se fosse um copo que já está transbordando, veio só mais uma gota e por isso que às vezes é difícil até identificar a origem, da onde que é essa crise de fato. Então, eu acho que o principal, como tu disse mesmo, né, ir ali na intervenção. E é boa essa ideia, assim, de eu conseguir tirar ali os alunos do contexto, né? E isso tudo está dentro da perspectiva da educação inclusiva, porque para toda a turma, como assim, né? Você está ali incluindo, podemos dizer assim, aquela criança que tem o TEA, ali dando aquele suporte diferencial naquele momento, mas ao mesmo tempo você está mostrando para os demais que, olha só, são contextos que existem. Quando vocês, sei lá, estiver nas diversas atividades que vocês vão, sei lá, executar ao longo de toda uma vida, vocês vão presenciar situações ali do diferente. Então, eles poder também ter essas visões, conhecer que são coisas que acontecem, faz parte ali do cotidiano, né, normal ali das relações entre pessoas de uma maneira geral. Né? Até, Jéssica, então, o que acontece, assim? Ah, tu, assim, pelo que eu conheço, assim, Jéssica trabalha conosco já há algum tempo, já vai fazer 13 ou 4 anos, e que acontece? Quando chega aqueles, assim, a gente aqui tem uma característica, nós somos um espaço de atendimento multidisciplinar, assim, hoje o nosso foco é atender assim, basicamente a criança ou adolescente que tem algum tipo de necessidade ali diferenciado, né? Então, a gente atende, sim, os típicos, podemos dizer assim, os ditos normais, assim, na questão de um suporte escolar. Só que talvez 99% dos nossos atendimentos hoje são crianças, muitas delas assim, laudadas ou que vêm até nós, a gente por meio de avaliação, por meio dos nossos instrumentos de trabalho, ali identifica uma hipótese diagnóstica, né? Nós não temos um neurologista aqui no nosso passo, não temos um médico CRM. É esse que fecha o diagnóstico, né? A gente faz ali a avaliação, dá o caminho, certo? Mas grande parte é desse público assim, que a gente atende. Tu atende casos assim bem assim pitorescos, posso usar esse termo. Assim, tem pode compartilhar assim, algum dos atendimentos, seja na sala de aula, seja conosco, enfim, né, que demandou assim que tu tivesse que fazer alguma coisa bem diferente mesmo, bem fora do normal, do comum, assim, de uma sala de aula, de um contexto. É até engraçado, porque, na verdade, são várias, né? São várias experiências, porque são vários contextos diferentes e questões diferentes, né? Sim. Então, eu atendo diversos mesmo. Então, tem tanto crianças que têm apraxia da fala, crianças com TDAH, crianças com autismo, crianças com TOD, né? Então, Deixa vários. eu só fazer uma colocação, desculpa. Assim, quando você fala várias questões, inclusive o TOD, né, o transtorno opositivo desafiador, né? Grande parte dessas questões que você traz, na maioria das vezes, eles são combinados, né? Então, você tem ali um TDAH TOD, você tem ali um TEA com apraxia da fala, você tem ali os combinados. Você tem, que é o caso muito comum de TEA com altas habilidades, né? E daqui a pouco, e se achar no meio de todo esse contexto, assim. É bem complicado. Mas, assim, às vezes também acontece, né? A gente vê muito a criança como um rótulo, e às vezes a gente esquece que a criança é criança, né? Então, por exemplo, um caso em específico, um aluno em específico com TDAH e TOD, né? Então, foi o que os pais trouxeram. Ah, ele tem TDAH e TOD, e ele é muito difícil. Ótimo, eu já vi que tinha uma questão ali para mim resolver, né? Então, vamos ver qual que é.
Aí, na primeira aula, o Todd já se mostrou, né? Porque não queria fazer, empurrava a folha, sentava numa poltrona e ficava bravo. E eu tentava conversar e tentava resolver, não queria me dar assunto, nem olhava para mim. E aí, quando olhava, assim, parecia que queria me jogar longe. E aí foi um caso, assim, que para mim foi bem complicado, assim, de começo. Eu já fiquei, meu Deus, vamos lá. E aí, toda a aula, e é o que eu sempre digo, né? A gente tem que ter muita paciência, tem que ter muito jogo de cintura também. Então, toda aula eu tentava uma coisa diferente, ou um brinquedo diferente, um estímulo diferente, uma atividade diferente, e nada fluía. Então, eu já estava chegando ao ponto, assim, de não ter o que fazer. E aí, em um determinado momento, eu chamei ele para levar ele para a sala, e por uma causalidade, tinha um dinossauro em cima da mesa. E aí ele entrou e ele foi direto no dinossauro. E aí na cabecinha dele, assim, eu tinha deixado aquele dinossauro ali, mas na verdade o dinossauro só estava ali em cima da mesa mesmo, não tinha nada a ver comigo. E aí ele demonstrou muito interesse por dinossauros, e aí ele começou a me mostrar os dinossauros, né? E aí ele começou a interagir, começou a me chamar para brincadeira, ele não queria nem que eu ficasse perto dele, né? Quando ele chegou. E aí depois desse dinossauro parece que abriu um caminho, né? E aí eu fui conversar com a mãe dele para tentar entender a situação. E ela falou que ele gostava muito de dinossauros, então ele tinha um hiperfoco muito grande em dinossauros. E eu, pronto, já descobri, já achei. Adaptei as atividades dele com temas de dinossauro, ele precisava se alfabetizar. Então, temas de dinossauro, alfabeto com dinossauro, nome de dinossauros. Eu não sabia nada sobre dinossauros, mas eu tive que estudar um pouco para poder ajudar ele. E às vezes é isso, nós, enquanto educadores, a gente precisa sair da nossa zona de conforto muitas vezes para entrar no mundo deles, né? Então, quando eu comecei a trazer os dinossauros, ele começou a me dar acesso, né? A criança com TOD, por exemplo, às vezes ela é muito reprimida, ela não deixa tu acessar o mundo dela. Então, quando tu começa a trazer coisas que é do interesse dessa criança, e aí entra mais um ponto, que é o contato com a família, porque foi a mãe que me trouxe que ele tinha um hiperfoco muito grande de dinossauros, ele começou a me dar esse acesso, e era tudo o que eu precisava, né? Então, ele me dando esse acesso, eu consegui trabalhar com ele. Então, foi um dos casos assim que de começo foi muito difícil para mim, né? Principalmente porque eu estava começando e foi a minha primeira criança com TOD e na primeira aula ele já mostrou o TOD. Ele já não quero fazer e pronto, e não vou fazer. E empurrava as coisas, empurrava a atividade, jogava o lápis longe e eu, ok, tudo bem. Mas aos poucos ele foi me dando esse acesso e ele foi se acalmando, ele foi ficando mais tranquilo. Hoje a nossa relação é muito boa, né? Então hoje eu já vou lá, já vou chamar ele, ele já tá em pé me esperando, ele já entra e já vai direto para a sala e já me conta casos, já me conta o que vai fazer. Então hoje a gente tem um vínculo muito grande. Então, mas para construir esse vínculo foi bem difícil. Então esse eu acho que foi um dos casos mais marcantes que a gente teve aqui, fora muitos outros, né? Porque, como eu disse, tem muitos casos que a gente pode mencionar aqui. Não, bacana, bacana. Esse é um caso, é um caso desafiador, assim, até porque que a gente fala ali do público, da educação inclusiva, assim, da educação especial, em linhas gerais, mas são diversas particularidades ali que vão interferir ali na atividade diária ali da aula, que nem fala Todd, né? Isso traz um dificultador muito grande ali para poder dar aula ali, porque depois você tem os demais ali que você precisa inserir dentro do bojo, entende? Não é uma coisa assim muitas vezes tão simples de resolver, por isso que a gente fala assim, né? Existe a teoria ali que os autores falam e que é importante, a gente tem que saber mesmo, mas na prática a gente vai ver que não é que a teoria não funciona de forma alguma, né? A ciência, a teoria ali que os autores apregam é fundamental ali para a gente ter um norte. Mas às vezes você vai ter que sair um pouquinho fora da caixa, né, para poder adaptar. Por quê? Porque a literatura ela não vai dar assim essa particularidade específica da específica, por exemplo, ah, de, de tipo, vai pegar um dinossauro
e colocar em cima da mesa, e quando ele chegar na sala de aula, ele vai ver o dinossauro. Não, a literatura não vai te dar assim ipsis mas a literatura fala de hiperfoco, por exemplo, ali, né? Então, vai importar, é fundamental, assim, esse rapport com a família, né? Porque daqui a pouco, quanto mais munido de informação tu tá, e eu creio que eu imagino que provavelmente nos primeiros dias tu não tinha toda essa informação, né, do hiperfoco dele, entre outros, né? Que muitas vezes o pai vem e chega entre aspas, desculpa o termo, com a bomba, né? Chega, olha só, ele é assim, 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 e seguinte, ele é terrível, ninguém suporta ele. Cara, tô trazendo aqui, quero ver se tu segura o rojão. Então, ou seja, é o que eles vão trazer. Só que existe muito mais coisa por trás ali que você pode. E essas, entre aspas, coisas por trás, que é onde você vai pegar um ponto de partida para poder ali conseguir alguma coisa ali relevante fora da caixa. Senão, se daqui a pouco a criança chega com o rótulo, isso vale agora para você que está me escutando. A criança chega com o rótulo e você compra, entre aspas, esse rótulo e segue nesse rótulo, não vai acontecer nada de diferente, porque a gente só vai prosseguir com o que já está sendo feito. E eu creio que não é o objetivo, né? O objetivo de você que nos escuta é poder ali sair fora da caixa, poder fazer o diferente. Porque, na verdade, assim, até para a gente encaminhar um desfecho, né? Ou seja, trabalhar ali com a educação especial não é para todos, né? E tudo bem, quando a gente fala, não é para todos, não é no sentido pejorativo da palavra, é porque existe aptidões, existe perfis ali de profissionais, de pessoas que vão se enquadrar mais em uma atividade ou outra, enfim, né? E tudo bem, né? Isso acontece, faz parte do bojo propriamente dito. Mas para finalizar, assim, se a gente tivesse que sei lá, dizer o que um profissional da educação precisa para trabalhar ali com a educação inclusiva, o que ele tem que ter ali? Eu sei que a primeira coisa que tu iria dizer, mas já antecipando, é o amor, é gostar, né? Mas saindo também dessa parte, assim, que tipo de perfil ele precisa ter, assim, para poder se dar bem nessa pegada? Bom, então eu vou falar algumas coisas que talvez eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei, né? Então, se eu pudesse, vou falar para vocês essa pergunta, esse questionamento, em forma de não um manual, mas algumas dicas que eu vou dar para você, alguns conselhos, tá? Sim, é importante a gente ter o amor, é importante a gente ter a paciência, mas é muito importante a gente ter o conhecimento. Então, a gente, quanto educador, a gente sempre precisa ampliar os nossos conhecimentos. A gente não vai chegar a um ponto que a gente vai saber tudo, mas a gente precisa aprender. Então, a gente pode pegar diversos transtornos em sala de aula, né? Então, por exemplo, né, a gente pode pegar uma criança autista. E autismo é um tema que a gente escuta bastante, mas a gente também vai pegar uma criança com deficiência intelectual, a gente vai pegar uma criança também com TDAH, a gente vai pegar uma criança com TOD, a gente vai pegar uma criança com síndrome de Down, a gente vai pegar uma criança com altas habilidades e superdotação. E como que a gente vai trabalhar isso? Né? Então, não existe dicas mágicas que a gente vai pegar em qualquer lugar. Não, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa buscar informação. Quando nós trabalhamos com o público-alvo da educação inclusiva, existem muitas coisas que a gente não aprende somente quando a gente faz a faculdade. Tem coisas que a gente tem que buscar fora. Todo conhecimento a gente precisa buscar fora. Né? O conhecimento, ele não é uma fonte que esgota, não, ele é inesgotável. A gente sempre pode aprender mais, a gente sempre pode aprimorar os nossos conhecimentos. E aí, aprimorando os nossos conhecimentos, buscando informação, a gente vai conseguir vertentes maiores para trabalhar com as crianças, né? E aí, através disso, é que vai entrar a paciência, as estratégias, a gente vai descobrir estratégias que vão funcionar, né? Então, tem muitas estratégias e foi como o Cândido disse, não vai estar escrito num livro que você vai entrar na sala de aula e por causalidade do destino vai ter um dinossauro ali e a criança vai se interessar e vai te dar abertura. Isso não vai acontecer. Mas quando a gente busca por conhecimento, quando a gente busca estudar e a gente descobre um pouco
sobre o hiperfoco, como ele funciona, a gente sabe que vai ter alguma coisa de interesse daquela criança que vai nos ajudar, vai ser um facilitador para a gente ter acesso àquela criança. A gente também vai aprender sobre o reforço positivo, por exemplo. Então, uma coisa que é bem válida, eu deixo de dica para você: sempre estude, sempre busque conhecimento, né? Um outro ponto importante, não esqueça, você é profissional sim, mas muitas vezes você também vai precisar de apoio, né? Eu não digo só apoio emocional, é muito importante, a gente vai precisar, né, de apoio emocional, a gente vai precisar sentar e conversar, mas buscar apoio de outros profissionais que estão na mesma área que você. Então, se você é um professor de educação inclusiva, por exemplo, ou se você tem uma inclusão em sala de aula, procure conversar com outros colegas que também têm uma inclusão em sala de aula, que também tem um aluno com aquele transtorno, troque experiências, troque informação, né? Existem muitas informações que a gente descobre em rádios corredores. Então, senta, conversa, troca uma ideia, vê o que funciona. Talvez não funcione para o teu aluno, mas tu pode adaptar de uma forma que vá funcionar, né? Conheça os seus alunos também. Então, acho que nós, professores da educação inclusiva, a gente tem que ter alguns aspectos, né? Que vai nos facilitar. Então, conhecimento, trocas de informação, cuidar das nossas emoções é muito importante também. Ter paciência e, com certeza, né, ter o amor, né? Porque se a gente tiver o amor, a gente vai buscando tudo isso que eu falei para vocês, né? Mas se capacite, busque por conhecimentos. É muito importante. Ah, vai ter uma palestra sobre isso. Participe. Ah, talvez muita coisa que você vai ouvir numa palestra você já sabe, mas tem coisas que você também vai descobrir lá. Então, busque informação, busque conhecimento, tenha paciência, não desista, persista, né? Persistir é muito importante também. Tem coisas que vai levar mais tempo do que outras, né? Então tem coisas que a gente vai conseguir resolver para amanhã e tem coisas que a gente vai conseguir resolver mês que vem. Tenha paciência, não desista, né? E também, claro, não posso deixar de dizer para você também ter o amor, que ele é muito importante. Acho que essas são as dicas que eu diria para você da educação inclusiva. Legal, né? Legal. Então, sem palavras, mais uma vez, agradecer tua contribuição, tua participação aqui com a gente, né? Então, obrigado. Obrigado aí por compartilhar teu conhecimento e tamo junto, é isso aí. Obrigada, pessoal, por me ouvirem, né? Aqui espero poder ter contribuído para o aprendizado de vocês. É sempre uma alegria muito grande poder contribuir para os conhecimentos, né? Então foi muito bom esse momento. Tenho certeza que foi muito produtiva essa nossa troca aqui, né? E bons estudos para você. Agradeço ao Cândido pelo convite, né? Mais uma vez. E sempre que possível estaremos aí. Muito obrigada, pessoal. Certinho, te agradeço então. Agradeço vocês então e a gente conclui a nossa aula, hoje, a aula de número 6, certo? Um grande abraço para todos e nos falamos. Até mais.